pouquinho. Aqui, ó. Vamos lá. Aramis, deixa eu ver quem é que mandou, que senão eu vou... Oxe, Maria. O Lucas mandou R$5. Obrigado, Lucas. Aramis, como essa agenda do ambientalismo afeta a liberdade individual? Poxa, uma pergunta legal, né? Bem interessante. Lucas? Isso. Ô, Lucas, tem um blogueiro americano, tá? Meio até assim bastante controverso, dono de um website, né? Chamado Junk Science, né? E ele falou uma coisa interessante, embora ele seja um cara bem controverso. O nome dele é Steve Milloy. Ele disse o seguinte: não existe nenhuma área da sua vida, não existe nenhuma área da vida humana que os ambientalistas, ou os verdes, como ele costuma chamar, né, não vejam como fora dos limites de invasão das suas regulações. Não há comportamento humano nenhum que seja trivial ou sacrossanto que não possa ser controlado pelos ambientalistas. Então, por exemplo, direito de propriedade, tá? Isso já está acontecendo, né? Então, você vai comprar uma área de terra, aí determinada faixa de terra você não pode usar, porque tem que preservar isso, preservar aquilo. Ou então você comprou uma área de terra, aí alguém encontra lá uma ponta de uma flecha de um índio, de uma suposta tribo, aí aquilo lá fica em suspenso, a exploração daquele negócio. A guerra, por exemplo, contra a proteína animal que está tendo, tá? Então, você já deve ter percebido isso, né? Sim. Esses caras estão fazendo uma guerra global contra a proteína animal. E o que eles querem colocar no lugar? Insetos. Então, você já pensou, cara, algum dia da sua vida comer insetos? Né? Quando eu era moleque, aí no interior de São Paulo, o pessoal gostava, não sei se ainda fazem isso, né? Mas gostava de comer a farofa de saúva, né? Uhum. Que eles chamavam de içá, né? Aí pegava ali a bundinha do içá ali, torrava e tal, comia com farofa e tal. Isso era uma coisa, era um prato assim... Era uma tradição do local, né? Algo... Local. Isso nunca que eu me lembre, né? Isso nunca foi servido como prato especial em restaurante, nada. As pessoas, eu mesmo não comia, tá? Meus amigos comiam, eu não comia. Mas, enfim, fora isso, cara, quando você ouve falar de inseto, quer dizer, a única coisa que você pode imaginar assim, é João Batista, o profeta, né? Comia gafanhotos, vivendo no deserto e tal, por uma razão óbvia ali de limitação de alimento. Então, comia mel silvestre e gafanhotos. Agora, nós, com uma superprodução de alimentos, cara, com uma hiperprodução... E eles vão usar essa agenda com tudo para isso, né? Eles vão usar. E assim, de novo, a gente volta àquela ideia, né? Os caras usam argumentos, tá, que mascaram seus interesses. Entende? Não, nós precisamos controlar a emissão dos gases de efeito estufa, porque o gado no campo ele defeca e urina em cima, aquilo gera gases de efeito estufa, e aí isso tudo contribui para o aquecimento global, isso cai nos rios também e provoca poluição. Então, os caras, como já estavam fazendo na Europa, estavam fazendo na Holanda, tá? Imagina, a Holanda, cara, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, apesar do tamanho, né? A Holanda é o exemplo clássico, o Leandro e Lucas, da intervenção do homem na natureza, tá? Tal como Deus autorizou no livro de Gênesis, na Bíblia. O homem, ele isso é o princípio da mordomia, tá? Quer dizer, o homem cuida e domina sobre a natureza, amando de Deus, cuida e domina, tá? Então, ele intervém em proveito próprio, preservando e dominando. A Holanda, cara, um país, boa parte do seu território estava abaixo do nível do mar. Os holandeses fizeram barragens,
ampliaram o uso, fizeram áreas cultiváveis e se transformaram num dos maiores exportadores, se não o maior do mundo, proporcionalmente ao tamanho deles, tá? E a agricultura holandesa, cara, era, dentro disso que nós estamos falando aqui, era altamente sustentável dentro dos padrões desses caras aí, tá? Altamente sustentável. Mesmo assim, cara, eu não sei se vocês acompanharam o que aconteceu lá, o ano passado, retrasado, os caras estavam querendo confiscar 1/3 da terra dos agricultores. Confiscaram, parece, se não me engano, uma parte. Aí Né? teve um problema político lá, a coisa ficou amarrada, os caras saíram com o trator na rua, aí foi aquela chiadeira toda. Meu, mas depois, às vezes é tarde demais, cara. Se você deixou isso aí avançar, se você não combateu isso na raiz, isso aí virar lei, cara, ferrou. E aí tem a mão da União Europeia no meio, né? Tem a mão da União Europeia. Aí, rapaz, os caras queriam confiscar as terras, né? Na verdade, eles estavam forçando a venda das terras, dizendo que isso tudo ia ser usado para abrigar imigrante. Aí, outra agenda, olha aí, outra agenda ligada a tudo isso que nós estamos falando, que é a imigração irrefreada. E por que isso? Porque o globalismo, cara, ele advoga o fim do sentimento pátrio, a abertura, a irrelevância das fronteiras, tá? Você pode ter os países, não tem problema. Você pode ter países, você pode ter Brasil, pode ter Argentina, Uruguai, mas você relativiza, você abre as fronteiras. Você, você, você cria um só caldo cultural para todo mundo, entende? Não é só questão de abrir as fronteiras, eles querem fazer que as pessoas comecem a se misturar para perder a identidade, né? Identidade nacional. A identidade daquele povo, daquela região, né? Sim, sim. Então, eles diluem o sentimento pátrio e o sentimento nacional, tá? E quando você faz isso, cara, as fronteiras não importam mais. Então, você está homogeneizando a cultura. Nós mencionamos aqui o doutor Jean-Marie Lambert, coautor aí, eu sou coautor com ele do livro, né? Ele é belga de nascimento, mas tem mais de 50 anos de Brasil, né? E ele conta que quando ele veio para o Brasil nos anos 60, naquela época, ele viajou o mundo, estudou na Alemanha, em vários países e tal, você ia para um país, você percebia cultura diferente, tá? Hoje, você viaja no Ocidente, é tudo a mesma coisa, cara. É tudo igual. As pessoas se vestem igual, elas assistem os mesmos filmes, elas têm gírias parecidas, ela tem a mesma estrutura de pensamento, entende? Tem os mesmos hábitos, as mesmas diversões, né? O mesmo entretenimento, porque existe uma homogeneização. Isso é parte, cara, desse trabalho que nós já mencionamos, que é isso que a Unesco vem trabalhando desde os anos 90, que é essa ética universal de valores relativos. Então, você pulverizou tudo. Então, o ambientalismo faz parte disso, cara. Tá? O ambientalismo é um instrumento fortíssimo, fortíssimo, cara. Porque em nome da preservação da natureza, você pode qualquer coisa. Né? Então, o aborto, por exemplo, campanhas abortistas. Você chega lá e põe na mesa a carta da superpopulação. Entendeu? Olha só. Está destruindo muita gente está destruindo o mundo, e aí por isso as pessoas podem escolher. Dentre esses ambientalistas, os mais sinceros, né, os que não costumam esconder muito os seus objetivos mais sinistros, né, eles dizem abertamente que o importante é que daqui para frente o Estado dê ao cidadão, ou não, a autorização para ter filhos. Quer dizer, procriar não será mais um direito natural. Procriar será um direito que o Estado vai ou não te dar. E o que é mais interessante é que você olha os caras que financiam isso, os caras têm 4, 5, 6 filhos, 7 filhos. Não é curioso isso, cara? Vamos para a próxima pergunta aqui. A Betina quer um bombom. Aqui, ó. O Bill mandou 1.100 sats. Obrigado, Bill. Tá aparecendo aí. Você acredita que a divisão entre tecnocratas, ateus e religiosos pode aumentar ainda mais na próxima década?
Década. O que tu acha? Eu Olha, acho que tecnocrata e ateu, é, eles estão o, o- juntos, né? os tecnocratas, em geral, eles podem ser tanto ateus como agnósticos, como até neopagãos, tá? Então, se eles forem neopagãos, eles são religiosos. É que existe uma diferença, né, na forma de ver a religião ali, né, no objeto culto deles. E eles, em geral, são cientificistas. O cientificista, ele não deixa de ter uma relação religiosa com a ciência, entende? O cientificista é aquele cara que endeusou a ciência, né? Quer dizer, não existe outra forma de apreender a realidade a não ser pela razão e pela técnica, sabe? Então, assim, quando a gente fala em tecnocrata, a gente precisa entender algumas nuances aí, tá? Porque a tecnocracia, como movimento, a tecnocracia foi um movimento, tá? Muito forte, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá, nos anos, final dos anos 20, começo dos anos 30, tá? Quando aconteceu, 29, quando aconteceu a quebra da Bolsa de Valores no Wall Street, e a partir dos anos de 1930, 31, a Grande Depressão dos Estados Unidos, né? E aquilo foi alardeado como a falência, o fracasso do capitalismo. E havia, cara, nos Estados Unidos, um grupo de pessoas, eles eram engenheiros, cientistas sociais e tal, que acreditavam que a sociedade ela só funcionaria, só daria certo, e coisas como a Grande Depressão não aconteceriam mais se a sociedade fosse regida por métodos tecnocráticos, tá? Então a política fosse abolida e você tivesse engenheiros, cientistas sociais que fossem responsáveis por reger a sociedade, tá? Então você isso é uma visão coletivista, ok? É uma visão coletivista da sociedade. Então eles tinham uma visão, vamos dizer assim, objetal do ser humano, tá? E a ética era totalmente utilitarista, né? Era uma ética utilitária. Então você produzia as coisas e recebia tickets, tá? Que regulavam aquilo que você ia consumir, entendeu? Porque os caras imaginaram um conglomerado de nações, onde você pegava ali o total de produção de energia ali, dividido pelo povo, né, pela população, e você receberia a sua cota correspondente ao tanto de energia que você podia consumir, entendeu? Então, a roupa que você compra, ela demandou energia, né? Entendeu? Então, você receberia um ticket e desse volume de energia aí, você podia pegar o que você quisesse ali, tá? Então, esse é o mundo que os caras pensaram. Esse movimento é um movimento tecnocrático raiz, tá? Ele foi forte, eu repito, nos Estados Unidos, nos anos 30, no Canadá. O avô do Elon Musk, ele foi para a África do Sul, ele era canadense, e ele era líder do movimento tecnocrático no Canadá. Tá? Ele foi para a África do Sul 1 ou 2 anos antes do apartheid se instaurar no país, e aí deixou, aí ficou, né, a tecnocracia no Canadá foi perseguida porque eles foram acusados de os tecnocratas estarem minando o esforço de guerra, né? Porque isso foi na década de 30. Então, houve muita suspeita sobre as atividades tecnocráticas e tal. Mas a questão é o seguinte: estou contando essa história para vocês porque o movimento tecnocrático ele hibernou, só que dos anos 70 para cá, os globalistas olharam para o movimento tecnocrático e entenderam que ele seria uma ferramenta interessante, tá? Para o projeto globalista. Porque agora você está falando em sustentabilidade. E a sustentabilidade, cara, ela ressurge
com aquelas ideias tecnocráticas do passado, entendeu? Ideias como você está vendo aí pessoal falando em energia, crise energética, transição energética. Você já viu esse termo? Transição energética? Isso é Sim. ministério, cara, em alguns países. Tá? A Espanha tem uma ministra da transição energética. Então, isso é uma ideia tecnocrática que foi absorvida, tá? A gente chama isso de uma hibridização entre globalistas e tecnocratas do passado. E o movimento ambientalista, ele é uma ferramenta essencial nesse processo, porque o que é feito em nome dessa tecnocracia é mascarado com o nome de sustentabilidade, tá? Para preservar o meio ambiente, para você evitar o desperdício, né? Essas coisas, elas são boas, cara, mas a questão é o seguinte, elas são viáveis, né? Ah, vamos evitar o desperdício, vamos. Tá bom. O que você vai fazer? O que você vai fazer com plástico, né? Ah, não vai ter plástico. Você não vai ter mais plástico? Você não vai usar mais plástico? Né? É viável você não usar mais plástico no mundo moderno, entendeu? Então, a questão, por exemplo, a usina de biomassa, legal, bacana, vamos aproveitar o lixo. Como é que você vai transportar o lixo? Né? Quantas dezenas de toneladas dia você vai levar para uma usina de biomassa? Como é que você vai fazer isso? Vai usar o diesel, né? Para fazer isso, certo? Né? Entendeu? Ah, o carro elétrico, né? Maravilhoso, carro elétrico, que está subsidiado aí, você vê o preço do carro elétrico, está muito bom o preço, vamos comprar tal. Claro, é subsidiado, né? O carro elétrico. E aí o carro elétrico é montado em cima de bateria. Bateria, gente, é um dos elementos que demandam uma agressão violentíssima contra o meio ambiente. Você está falando aí do lítio, né? As baterias de lítio. Cara, dá uma olhada lá para você ver na África como é que é a prospecção de lítio, cara. É um negócio pavoroso, né? Pavoroso. Então, tudo isso é feito, você está dizendo assim, a separação entre religiosos e tecnocratas. O problema, como é que é o nome do ouvinte mesmo, Leandro? Bill. Ô, Bill, o problema é o seguinte, Bill, é que essa estrutura de pensamento está dentro das igrejas. Ela está dentro das igrejas. Entende? Então, como é que a gente faz a separação? Nem sempre é possível. Eles vão cooptar líderes religiosos. Já estão cooptando, tá? Você viu, o Papa Francisco lançou aquela encíclica Laudato Si. Ele estava falando aquilo ali, cara, ele foi alimentado com informação de tecnocratas, globalistas, entendeu? Eu vejo pastores, na minha realidade, eu sou evangélico, então eu vejo de vez em quando pastores, que você percebe que o cara ou ele é um revolucionário ou ele não entendeu aonde que ele está se metendo. Então essa divisão não vai ser fácil de acontecer, viu? Só as pessoas mais esclarecidas que vão perceber, elas vão perceber o truque, tá? Então, eu me esforço dentro do meio religioso que eu frequento, eu me esforço para esclarecer as pessoas, os companheiros de fé, né, a liderança, para entender o que está por trás dessa agenda. Porque se eles não entenderem o truque, cara, eles vão cair vítima delas e vão propagá-las de cima dos púlpitos, o que é pior, né? Você veja, por exemplo, o estado da igreja anglicana na Inglaterra, né? É uma coisa deplorável, deplorável. De tal forma deplorável que a comunidade anglicana se separou do arcebispado de Canterbury, porque assim ali entrou a agenda woke, entrou junto com a agenda ambientalista, acabaram com a igreja, totalmente, cara, acabaram com a igreja, sabe? Não sobrou quase mais nada de cristianismo ali. Então, essa divisão não é tão clara, sabe? Ela pode ficar cada vez mais misturada, né? E eu te escutando aí, eu vou te largar uma bomba aqui agora. Antes Cara, da pergunta do Anthony, eu vou pedir para te responder uma pergunta minha. Eu te escutando aí agora, me veio na cabeça assim, em qual momento eles vão dizer que os robôs
não poluem menos do que os humanos. Que os humanos têm que ficar em casa e os robôs assumir o bagulho todo. É uma boa posição. Eu nunca tinha pensado nisso em termos de poluição, né? Mas essa ideia de autômatos, né? E de ciborgues aí, é uma ideia que faz parte dos sonhos mais molhados desses tecnocratas, né, cara? Você reduz a população humana e começa a produzir em série autômatos que estão programados para te obedecer. O que pode ser melhor do que isso, né? A poluição vai depender de como que você vai calcular, porque Não, mas é que essa poluição é na cabeça deles, né? Não é na nossa. claro, assim, bom, eles não, o ciborgue não vai no banheiro, né? Então não produz Não vai ter fezes, problema do urina, pool. né? Mas existe a poluição da produção, né? A produção exige material, exige forja, exige plástico, né? Microprocessadores, transistores, etc. Então tem poluição, não tem jeito, né? Agora, a questão é que isso seria mais uma excusa para esses caras fazerem o que eles querem fazer, né? O que eles querem é redução populacional e controle social, entendeu? Eu estou vendo uma outra pergunta aí, ô Leandro. De quem que é? É o Anthony mandou 1.500 saques. Obrigado, Anthony. Só um pouquinho, filha. Deixa o pai falar. É teu? Dá oi pro tio. Ah, é teu porque tem. Ah, tem o B. Olha só, gente. A Betina disse que tudo que tem o B do Bitcoin é dela. Então, porque tem o B do Bitcoin ali, ó. Olha, Tá certo. dá oi pro pessoal. Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Porque tem o B do Bitcoin ali, ela disse que é dela, que é por causa da Betina. O Anthony mandou 1.500 sats. E sobre aquelas fazendas de painéis solares em áreas onde habitavam a natureza selvagem ou plantação, qual a sua opinião? Ô, Olha, Aramis, isso aí tá dentro do. eu vou dar o bombom para ela ali, eu já Tá, volto, enquanto tu é responde. Anthony, né? Ô, Anthony, essa questão de painéis solares e cataventos eólicos, né, de energia eólica, estão dentro dessa discussão, cara. Porque a questão é a seguinte: essas energias alternativas, essas fontes energéticas, elas são interessantes como fontes complementares de energia, tá? Mas você não pode, cara, colocar todo o modal energético de uma nação em cima de energia solar, tá? Ou energia eólica. Por quê? Porque elas têm baixa efetividade, entende? Tem baixa efetividade. Você tá citando aí um problema, né? Que é o problema delas terem que usar vastas áreas, né? Para você gerar uma usina, por exemplo, solar, de grande capacidade, você teria que usar uma enormidade de território, tá? E a questão é a seguinte: essa produção energética ela é realmente limpa, porque é o seguinte: esses painéis solares, os caras calculam mais ou menos 20 anos de vida útil, tá? Então você vai ter que reciclar tudo. Tudo bem, o painel solar é alumínio e vidro, aí são altamente recicláveis. Agora, as turbinas eólicas não, tá? Porque aquelas passam de, eu acho que é Kevlar, se eu não me engano, isso é material composto. Os caras estão enterrando aquilo, cara. Depois que estraga, que quebra e tal, os caras enterram aquele gigante, cara. O que não tem que fazer com ela, aquele é material composto, entende? Então, tanto a energia eólica como a energia solar, elas são altamente instáveis, tá? Elas não têm grande confiabilidade, no sentido de serem, digamos assim, o modal principal de energia de um país. Então você pode ter usinas alternativas, você pode se valer. O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma insolação muito grande, né, farta. Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho aquecedor solar para água, tá? Legal, cara, super legal. É um investimento bom. Você tem um chuveiro aí, a energia solar, né? Se você ficar aí 2, 3 dias sem sol, tá? Aí você tem que ter, ou você tem que ter um chuveiro elétrico de retaguarda, ou você tem que ligar a serpentina que fica dentro do boiler, que é elétrica, para aquecer a água, entendeu? Essa serpentina que tem dentro do boiler tem 7.000 watts. Faz o cálculo para você ver quanto você vai gastar.
Entende? Mas tudo isso para dizer que elas são energias que são de baixa confiabilidade, não são de alta. Eu acho que a energia solar, se não me engano, é 29% de efetividade, tá? De eficiência. Tá? Eólica, eu acho que até menos. Então, não dá para você depender disso. Você pode usar esse tipo de energia como complemento. Tá? No caso, você citou o problema de ocupar vastas áreas, né, para usina as usinas solares, né? O problema dos cataventos também. Você usa vastas áreas. O Leandro está aí no Rio Grande do Sul, eu sei porque eu conheço a terra aí bem. Se você pegar aí, Leandro, dirigir lá para o sul do estado, tá? Direção ao Chuí, por exemplo, tá? Você vai ver, cara, você vai andar quilômetros, 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 quilômetros com áreas de cataventos, de cataventos eólicos. Tá? Que são assim, cara, mas é uma coisa impressionante a extensão do negócio, cara. É coisa da ordem de, não sei, 50 quilômetros, cara, alguma coisa assim. Ali perto de Santa Vitória do Palmar, né, do Hermenegildo, aquela parte toda ali, tá? E essas, olha, já existem estudos que obviamente não são divulgados, né, não aparecem na mídia, né, de jeito nenhum, que é a mortandade de pássaros e morcegos que esses cataventos eólicos produzem. É uma mortandade, cara, é um negócio seríssimo. Foi feito um levantamento disso, uma coisa assustadora. Eu tinha esses números, eu acho que eu até guardei em alguma das apresentações que eu fiz, mas é uma coisa que assusta, cara. Agora, você vê os ambientalistas falando disso? Não,